Então, se me permitem, enquanto o Sr. Professor Miguel Xavier está a tornar... Muito bem. Nós iríamos só recapitular a nossa grelha, só para recordar. O Sr. Professor tem uma intervenção inicial de 10 minutos. Seguem. Não sabia? Não sabia. Eu pensei que já tinha sido informado, seja como for. Muito bem. Não, se assim entender, porque de seguida eu darei a palavra aos grupos parlamentares e depois haverá uma resposta conjunta. Mais tempo. Muito bem, mas o professor usará. Exato. O Sr. Professor usará o tempo que achar e que entender, que achar conveniente, e depois nós adaptamos, obviamente, com as perguntas que os grupos parlamentares fizerem, e depois temos uma segunda ronda ainda. A primeira ronda são 3 minutos a cada grupo parlamentar, e a segunda ronda de 1 minuto para algum esclarecimento que tenha ficado por fazer, e depois o Sr. Professor terá a última palavra também para poder responder, fazer os últimos comentários antes do final da nossa audição. Portanto, passava desde já, sem demoras, a palavra ao Sr. Professor, se quiser fazer alguma introdução. Todos sabemos do que é que estamos a falar. O Sr. Professor já teve a oportunidade de estar neste grupo de trabalho enquanto membro da comissão que fez os trabalhos preparatórios da Lei de Saúde Mental. Agora vem noutra qualidade e, portanto, é nessa qualidade que nós vamos fazer os nossos trabalhos, a nossa reunião de hoje. Faz favor. Muito bem, então eu cumprimento e cumprimento todos os senhores deputados aqui presentes, e uma vez que já na sessão passada tivemos a oportunidade de abordar com alguma profundidade alguns dos assuntos, eu agora, já no meu lugar de Coordenador Nacional de Saúde Mental, aquilo que posso dizer, do ponto de vista histórico, foi de nós que partiu a iniciativa da revisão da lei. Nós considerávamos que a lei já tinha 20 anos e não era por isso que tinha de ser revista, tinha de ser revista porque tinham acontecido vários eventos nos últimos 20 anos que justificavam a revisão da lei. E que esses eventos tinham a ver fundamentalmente com uma nova estratégia de organização dos serviços e do modelo de prestação de cuidados, e, por outro lado, a questão dos direitos humanos. E esta questão era a questão talvez mais curial aqui, porque de 1998 para cá houve vários avanços na área dos direitos humanos, e a nossa lei não os transcrevia porque eles ainda não estavam em vigor quando a lei foi feita. De maneira que nós achámos que, e até pelo aspecto simbólico dos 20 anos, havendo matéria para revisão, que era uma boa altura para a revisão da lei. Entretanto, o processo de revisão da Lei de Saúde Mental foi colocado como também uma meta do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, e com o qual nós concordámos inteiramente, porque, de facto, se o Programa de Recuperação e Resiliência tinha como objetivo financiar uma parte da reforma da saúde mental em Portugal, esta parte tem a ver com os direitos humanos das pessoas, tinha de lá estar. De maneira que achámos que isto tudo estava sintónico e começámos então a fazer os nossos esforços para que se pudesse começar a iniciar o processo de revisão da Lei de Saúde Mental. Houve duas partes neste processo, uma parte que se concluiu com a publicação de um decreto-lei, boa tarde, que tem a ver com a organização dos serviços de saúde mental, que é o 113/21, que saiu em 2021. Esta segunda parte, que é a Lei de Saúde Mental propriamente dita, tem fundamentalmente a ver com aspectos gerais da política de saúde mental, ou seja, diretrizes gerais da política de saúde mental, por um lado, e, por outro lado, tem a ver com direitos humanos e aquilo que eu falei a semana passada, que é como é que a nossa sociedade, do ponto de vista dos direitos humanos, se relaciona com pessoas que, numa determinada circunstância, perderam a capacidade de consentir. E é disso que trata esta lei. Neste momento, estamos em período de discussão. Nós advogámos sempre, na Coordenação Nacional de Saúde Mental, que esta lei devia ser discutida e, portanto, estamos muito contentes com aquilo que está a acontecer, com o facto de as pessoas estarem a enviar pareceres, porque achamos que é disto que resulta sempre uma lei melhor.
Portanto, neste sentido, eu estou à vossa disposição para as questões todas que me quiserem colocar, enfim, quer da lei, quer daquilo que é a circunstância da lei. Porque isto é mais pessoas, é a pessoa e a sua circunstância. Aqui é a lei e a sua circunstância. Muito bem, muito obrigada, Sr. Professor. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS, faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Professor, por estar cá mais uma vez. Eu queria aproveitar esta intervenção para precisamente focar-nos no que é que a lei é e no que é que a lei não é, até por força das audições que possam vir a ser pedidas e as que consideremos que não façam sentido por causa dessa delimitação. Eu acho que é muito importante perceber o que é que a lei não é, e o Sr. Professor referiu aqui o Decreto-Lei 113/2021, portanto, saber que há diplomas, há desde logo a Lei de Bases da Saúde, há um diploma para as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde mental e, portanto, nós aqui estamos a falar do que é que esta lei é e do que é que significam estas alterações em termos de direitos humanos, e numa matéria tão importante. E eu acho que há questões de direitos fundamentais que é importante termos aqui uma densificação. Por exemplo, a questão do termo compulsivo, usado na lei anterior, ter sido substituído por involuntário, era importante para nós densificar essa questão. Por outro lado, o facto de ter sido discutido a nível europeu regras consensuais sobre este tipo de tratamento, o tratamento compulsivo ou involuntário, era importante ser bem explicado, porque qual foi a razão para ser opção do grupo de trabalho manter esta medida e não afastar completamente a medida do internamento agora dito involuntário e não compulsivo. Por outro lado, comparando este projeto de lei com a lei de 1998, penso que era importante falar-nos de inovações concretas, que acho que são importantíssimas em termos de direitos fundamentais, como a figura da pessoa de confiança, para ver cumpridos os seus direitos de reclamação e revisão da decisão de tratamento involuntário, as diretivas antecipadas de vontade, é outra inovação que me parece absolutamente fundamental e que muda substancialmente a lei na lógica de aprofundamento dos direitos fundamentais destas pessoas e também muito importante, até por os abusos que nós conhecemos que muitas vezes são cometidos contra estas pessoas, as medidas relacionadas com a proteção da gestão do património. Por outro lado, o que é que determina a possibilidade de tratamento involuntário? Há uma questão que se tem colocado aqui, porque há quem critique a proposta neste sentido, da expressão de doença mental em si mesmo. Ou seja, não é a pessoa ter doença mental que determina o internamento e o que é que determina. Eu acho que isso é importante porque há quem diga que era preferível manter a expressão anterior e não usar o termo doença mental. E, finalmente, porque eu acho que isto são mesmo os temas fundamentais nesta lei, eu gostava que nos falasse da importância que, para mim, para nós, penso que é evidente, mas que é importante que as pessoas percebam, de acabar com o internamento de duração ilimitada para inimputáveis e das implicações que isso tem. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento ao seu coordenador para a área da saúde mental, ao professor Miguel Xavier, que já esteve connosco aqui a semana passada e mais uma vez está aqui disponível para esclarecer este grupo de trabalho. Sr. Professor, de entre os fundamentos que esta proposta de lei invoca para a política de saúde mental, ressalta que classifica como sendo a humanização da política de saúde mental, sustentando a lei para isso, e cita a prestação de cuidados de saúde mental no âmbito menos restritivo possível, devendo o internamento hospitalar ter lugar como medida de último recurso. E nisso estamos todos de acordo. Todos queremos uma política de saúde mental mais humanizada e todos preferimos, evidentemente, que uma pessoa com doença mental possa preferencialmente ser acompanhada e tratada em regime ambulatório e não de internamento, não só por respeito pela liberdade da pessoa, como para limitar o máximo de perturbação da vida, da sua vida e dos familiares mais próximos. O problema é que isso nem sempre será possível, com efeito, situações haverá
em que o não internamento de uma pessoa com doença mental poderá acarretar consequências graves e mesmo trágicas para a própria, até para terceiros, a começar pelos seus mais próximos. Ora, estas medidas de segurança destinam-se à proteção da própria pessoa portadora da anomalia psíquica e, bem assim, à proteção de terceiros quando aquela aparentemente perigosidade com relevância criminal entende-se esta com a suscetibilidade para a prática de atos ilícitos penais. Neste contexto, gostaria de obter a perspectiva do Sr. Coordenador para a saúde mental relativamente à compatibilização que a lei faz entre a liberdade da pessoa portadora de anomalia psíquica grave e a obrigatoriedade do seu tratamento em regime de internamento, não só com o objetivo da sua recuperação, mas também em termos da necessidade de proteção de terceiros. Uma outra questão ainda, concordando naturalmente com as medidas restritivas da liberdade, vulgo internamento compulsivo ou voluntário, como a lei prefere, deve observar-se o princípio da proibição do excesso, razão pela qual é elencado entre os direitos da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental o de não ser sujeito a medidas privativas ou restritivas da liberdade de duração ilimitada ou indefinida. Isto de acordo com o artigo 7. A verdade é que essa previsão pode não se coadunar adequadamente com o disposto no número 2 do artigo 30 da Constituição, nos termos do qual, em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica e na impossibilidade de terapia em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade serem prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre mediante decisão judicial. E isto é uma transcrição do artigo da Constituição. Com efeito, a norma constitucional admite essas medidas de duração não limitada, mas admite também apenas para circunstâncias em que se verifique uma perigosidade criminal do indivíduo, destinando-se à aplicação da medida de segurança, como bem refere o professor Gomes Canutilho, a impedir a prática de um facto cuja ilicitude o portador de anomalia psíquica não está em condições a avaliar. Ora, aqui a questão é de saber se esta expressão, proibição de medidas privativas ou restritivas da liberdade de duração ilimitada ou indefinida, é certo que de pendor garantístico não podem, para terminar, Sra. Presidente, não podem ter como efeito indesejado ou mesmo perverso de um lado a imposição ao portador de anomalia psíquica de uma medida restritiva da liberdade de tempo indeterminado, que poderá ter até uma duração, em muitos casos, excessiva. E para concluir, dizer que estas preocupações que não podem deixar de ser suscitadas neste momento em que está em curso a aprovação desta nova lei de saúde no nosso país e para as quais pedi a reflexão do Sr. Professor Miguel Xavier. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, pela tolerância. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Professor Miguel Xavier. É com muito gosto que o recebemos nesta comissão e aceito, por favor, os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Sabemos que esta revisão da Lei da Saúde Mental tem por base a Convenção de Oviedo, que é uma convenção que pretende colocar alguma atenção na aplicabilidade dos direitos humanos, nomeadamente à biologia e à medicina, e, portanto, foi também colocada como uma meta para o PRR, o que é muito importante para todo o país e para o avanço da saúde mental em Portugal e, portanto, estamos bastante empenhados em completar este processo de revisão legislativa. Por isso, o Partido Chega tem algumas perguntas que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor e a primeira delas confere ao parecer da Ordem dos Psicólogos. A Ordem dos Psicólogos enviou a este grupo de trabalho um parecer onde explicita que continuamos a ter uma revisão da lei centrada na doença e não no paciente e muito na atuação dos psiquiatras, não dando uma relevância ao papel dos psicólogos na promoção da saúde mental. E gostava de perguntar ao Sr. Professor qual é a sua visão sobre este parecer da Ordem dos Psicólogos e, portanto, se concorda ou se discorda e qual é que será, na sua perspectiva, o papel dos psicólogos na promoção da saúde mental em Portugal e se rejeita este
talvez esta insinuação de um pouco de paternalismo e corporativismo profissional que temos que enfrentar. Em segundo lugar, gostava de endereçar a questão de que nos primeiros 6 meses do ano passado, e foi os números de que o Partido Chega encontrou, existiram 2.846 casos nos tribunais judiciais de primeira instância relativamente a internamentos contra a vontade do próprio paciente, tendo sido decretados 1.523 internamentos contra a vontade do paciente em Portugal. Ora, com a nova lei, os especialistas vão passar a ter de verificar uma série de pressupostos que antes não existiam, como a vontade do doente, que é assim que nós interpretamos o ponto 4 a linha 15, e, além disso, para que o tratamento involuntário tenha lugar em ambulatório, esse apoio deverá, e cito, ser assegurado pelas equipas comunitárias de saúde mental. Portanto, em primeiro lugar, esta norma abre claramente a porta a que se questione a capacidade do doente para recusar os tratamentos. E também, se um doente que necessita realmente de um tratamento em psiquiatria mostrar vontade de não o receber, será respeitada a sua vontade? E isto é isto que esta lei pretende, ao abrigo da Convenção de Oviedo, de se tornar uma lei mais humanista. O internamento compulsivo é o último recurso utilizado pelos médicos, bem sabemos. Contudo, em muitos casos, é a única forma de garantir que o doente está a receber o tratamento que precisa para voltar ao seu estado normal e poder inserir-se na sociedade. Podemos falar de doentes com esquizofrenia ou doença bipolar, por exemplo, que durante os surtos ou durante os episódios de descompensação não são capazes de ter uma consciência da sua própria necessidade de tratamento e são, sabemos, decorrentes da própria patologia, é uma patologia bastante manipuladora da sua própria realidade e daquilo que os rodeia. Em segundo lugar, como serão constituídas estas equipas comunitárias de saúde mental? Como serão constituídas estas equipas comunitárias de saúde mental e como projetaram a sua distribuição a nível nacional? Serão equipas de abrangência nacional e das regiões autónomas? Será distrital? Será municipal? Será pelas ARS? Gostaríamos de ter esse esclarecimento. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Obrigada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento o professor Miguel Xavier, agradeço mais uma vez aqui a sua presença neste grupo de trabalho. Na semana passada já tivemos aqui a oportunidade de demonstrar algumas das nossas preocupações, mas queria voltar aqui ao tema relativamente às definições da lei, que a lei tem, nomeadamente ao conceito de doença mental. A deputada Isabel Moreira já falou aqui um bocadinho deste tema, porque de facto da forma como consideramos e como olhamos para esta lei, consideramos que a forma como está definido o conceito de doença mental está feito de uma forma que pode ser estigmatizante, porque não faz qualquer distinção entre uma doença mental grave e uma doença mental de menor gravidade. E falha também ao admitir que possamos ter os mesmos tipos de restrições de direitos, liberdades e garantias para todos os casos, sem atender às diferentes especificidades das diferentes patologias. Portanto, o que é que eu queria perceber melhor? Como é que comenta o facto de, nesta PPL, não estar corretamente definido o conceito de doença, ou o conceito de gravidade associado à definição de doença mental? Depois, gostava de lhe perguntar se considera que esta PPL deveria determinar a obrigatoriedade da frequência de espaço exterior por parte dos doentes internados. Isto tem sido, já nos chegaram alguns pareceres neste sentido, portanto, gostava que comentasse e que nos explicasse qual é a importância desta necessidade. Depois, gostava de lhe perguntar também o que é que significa em saúde mental o conceito de perigo previsto. Porque existe perigo previsto, porque várias vezes na PPL fala em perigo previsto e aqui gostava que nos explicasse este ponto. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, passo desde já a palavra ao Sr. Professor para responder. Muito bem. Sim, tem toda a razão, com certeza. Eu vou começar pela mesma ordem. Portanto, as primeiras respostas têm a ver com... E algumas das respostas que eu vou dar vão cobrir algumas das perguntas que fizeram, isto é inevitável, como é óbvio. Há aqui algumas mudanças de terminologia na lei.
porque houve também mudanças de terminologia na evolução dos conceitos a nível da saúde mental em termos mundiais e das instituições como a Organização Mundial de Saúde. Neste momento, as leis que existem na Europa e no mundo anglo-saxónico, de modo geral também, não utilizam o termo compulsivo, deixaram-no, e substituíram-no por voluntário e involuntário. Portanto, aquilo que Portugal fez foi apenas uma harmonização com aquilo que se passa no resto do mundo. Ainda que não houve, com essa mudança, uma modificação dos conteúdos daquilo que nós estamos a tratar. Eu acho que isso é importante. Agora, de facto, o termo utilizado em todo o mundo é este, e todas as leis de saúde mental estão a ser harmonizadas neste sentido, porque é o sentido que a própria Organização Mundial de Saúde preconiza. Em relação à Convenção de Oviedo, e também respondo um bocadinho à sua questão, porque isto cruza-se tudo, não é? Do ponto de vista cronológico, quando nós começámos a fazer a revisão da lei, basicamente o nosso objeto era a incorporação na lei, fundamentalmente, da CRPD, da Convenção de Direitos, não é, das Pessoas com Deficiência. Porque é aí que estão as matérias de mudança mais radical. E a nossa preocupação era ver até que ponto conseguíamos incorporar a maioria das medidas que fossem incorporáveis. E há um limite a partir do qual nós não fomos. A questão do Oviedo só aparece um ano depois, quando nos chega um pedido de parecer sobre o documento que estava a ser preparado no âmbito da Comissão de Oviedo para regulamentar o internamento compulsivo, o internamento involuntário. E nós ficámos tranquilos porque verificámos que daquilo que estava escrito no documento que estava previsto para ser discutido e aprovado, ainda não foi aprovado, da Convenção de Oviedo, eu diria que 95% era sobreponível ao nosso. Portanto, isso deixou-nos bastante tranquilos. Aquilo é um conjunto de conceitos gerais, a nossa lei é mais densificada, também aquilo é uma organização, é uma guideline para as leis de saúde mental de modo geral. E nós ficámos muito tranquilos porque verificámos que havia uma consonância muito grande. De maneira que não ficámos nada preocupados com isso, e aquilo que dissemos foi que, do nosso ponto de vista, Portugal deveria votar a favor do documento que está a ser transposto, porque pior do que qualquer documento é a inexistência de um documento sobre esta matéria, quer dizer, deixar o internamento involuntário sem uma regulamentação estrita, para nós parece-nos a pior coisa que há, não é? E em termos de cumprimento dos direitos humanos é seguramente. Finalmente, tem aqui questões que têm a ver com a questão da doença mental e isto é uma coisa que perpassa aqui nas várias perguntas e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O conceito de anomalia psíquica, apesar de se poder dizer que era um conceito facilmente entendível, é um conceito que dificilmente se encontra escrito, mesmo do ponto de vista jurídico. E eu acho que isto é importante. Aliás, há posições jurídicas muito interessantes no direito penal, da Escola de Coimbra, que dizem que a aceitação do termo de anomalia psíquica tem a ver com o facto dos psiquiatras estarem a mudar as suas classificações de 10 em 10 anos. E é curioso esta perspectiva vinda do direito. Portanto, nós fizemos aquilo que se faz em todas as leis de saúde mental que estão a ser feitas, que é introduzir a noção e a palavra, a designação, doença mental, definindo-a. Agora, passar para a definição de doença mental grave é que já é uma situação impossível do ponto de vista técnico, porque há dezenas de definição de doença mental grave. E nós não podemos fazer aqui um glossário com todas essas definições. De maneira que aquilo que foi feito aqui foi em relação àquilo que existia na lei anterior. No artigo 12, que eram 2 pressupostos, foi alargar os pressupostos para os tornar mais restritivos e colocar a questão da gravidade, portanto, do ponto de vista da escrita, na designação de proporcionalidade. E isto toda a gente entende. Ou seja, perante uma situação de doença mental, aquilo que vai fazer o psiquiatra que está na urgência, por exemplo, tomar a decisão do internamento, tem a ver com a sensação que ele tem, objetiva e subjetiva, depois de fazer uma entrevista densa ou doente e prolongada, se puder, não é? Qual é que é a gravidade? E a gravidade é sempre uma gravidade, quando nós estamos a ver um doente, relativa em relação a todos os casos e uma média dos doentes que nós temos visto. E, de facto, se eu cumprir, como está na lei, o princípio da proporcionalidade, eu só vou internar as pessoas que tenham os requisitos que lá estão e que eu considero graves. Não vou internar
uma pessoa que eu considero não grave e que não cumpre os outros requisitos, porque eu aí estava a ferir de morte o princípio da proporcionalidade, que está lá escrito, é por isso que lá está escrito. A palavra proporcionalidade não existia na lei anterior e tem a função agora exclusiva de dar ao médico que está a ver o doente a possibilidade de graduar e de ver e de apreciar qual é que é a gravidade da doença e atuar em função disso, desde que os outros procedimentos, os outros requisitos estejam cumpridos. Principalmente o D, que diz que o internamento tem um fim terapêutico. Para além disso, eu quero dizer que isso que se fala sobre a possibilidade de, estando lá a palavra doença mental, o internamento passar a ser mais facilitado, eu devo dizer que aquilo que lá está na lei também é que o internamento tem como requisitos a recusa de tratamento e a incapacidade de consentir. É que o problema fundamental aqui é se o doente perdeu ou não a capacidade de consentir. E eu posso-vos dizer que uma pessoa com uma perturbação da personalidade, exceto em determinadas circunstâncias, não perde a capacidade de consentir. Não perde. Mas não se pense que com a lei que nós tínhamos, o problema do não internamento de doentes, como falou, surtos psicóticos, surtos maníacos, etc., estava salvaguardado. É muito curioso ler quais são os diagnósticos das pessoas que foram internadas nos últimos anos. E vocês não vão encontrar lá só pessoas com esquizofrenia e com doença bipolar. Vão encontrar toxicodependências, vão encontrar alcoolismos, vão encontrar imensas perturbações da personalidade. Porque, de facto, é impossível fazer aqui um filtro. O país que tentou fazer aqui um filtro, e tem problemas com isso, foi a Inglaterra. A Inglaterra tem uma lei de saúde mental, o Mental Health Act, que, em relação aos requisitos de internamento, nomeia as patologias, as nosologias que são, ou não, entre aspas, internáveis. Mas isto é uma posição muito complexa, porque isso pressupõe que o médico, por exemplo, no serviço de urgência, tem a capacidade, naquele momento, em corte transversal temporal, de fazer um diagnóstico imediato. E nós sabemos da história e da evolução natural das doenças psiquiátricas que isso não é assim. Muitas vezes os doentes entram com um diagnóstico e, ao fim de 2 ou 3 semanas, nós temos uma ideia completamente diferente do diagnóstico. Portanto, eu não estou preocupado com aquilo que vai ser a prática do internamento compulsivo, do internamento involuntário, desde que as pessoas entendam que a palavra proporcionalidade significa percepção e avaliação da gravidade. Isto é muito claro para mim. Finalmente, também foi uma pergunta que apareceu aqui em 2 sítios, é a questão da duração ilimitada. Eu não sei se têm noção, mas em Portugal existe um problema desde há vários anos. Nós recebemos, de 2 em 2 anos, o Comitê de Prevenção de Tortura da União Europeia, que vai, como vocês sabem, aos locais onde há pessoas detidas por motivos desta natureza, medidas de segurança, leia-se serviços forenses, prisões, etc. E, normalmente, aparecem de surpresa, e bem, e vão avaliar algumas coisas nesses serviços. E algumas das coisas que avaliaram, porque pediram processos, num destes casos, é um caso que todos nós conhecemos, que aconteceu em Coimbra, em que a pessoa tirou um processo e pediu para o lerem, e a pessoa estava internada há 5 anos naquele serviço, quando tinha uma ordem de alta há 5 anos, porque não havia uma resposta social, seja pelo que for. De facto, tem havido recomendações bastante, eu diria, fortes da União Europeia para nós mudarmos, de uma vez por todas, esta situação que temos em Portugal, que é de permitir internamentos de inimputáveis ad eterno. E eu acho que isto é um princípio o mais salutar possível. Agora, não está em causa aqui que há situações que são situações em que a avaliação que se faz do inimputável demonstra que há uma situação de risco. E aí a situação tem de ser gerida caso a caso no Tribunal. Agora, eu devo dizer aos senhores deputados que nas várias visitas que fizemos a sítios onde estavam doentes inimputáveis por perigosidade, eu encontrei algumas pessoas que tinham mais de 80 anos em cadeiras de rodas e eu tenho graves dificuldades em assumir que uma pessoa de 80 e tal anos numa cadeira de rodas com dificuldades de locomoção constitui um perigo para a sociedade por questões de natureza mental. Peço imensa desculpa, mas não estou a perceber como é que isto funciona. De maneira que eu acho que é muito salutar que a nossa lei, tal como as outras, preveja que isto não possa acontecer e, claro, nós temos de ter ao mesmo tempo os meios para que haja uma resposta para as pessoas que têm alta
de serviços forenses, que é uma situação muito complicada, principalmente em meios mais pequenos e em meios rurais, em que a pessoa fica com estigma, que às vezes dura anos. E, portanto, nós temos de ter uma resposta para essas pessoas, residencial e terapêutica. E estamos a tratar disso. Aliás, já entregámos ao Governo, à tutela, a Coordenação Nacional de Saúde Mental, um documento sobre a reconfiguração do sistema forense português, que tem exatamente uma parte muito importante sobre aquilo que acontece após a saída. Porque isto, nós termos um sistema forense, não pode ser só para ter as pessoas internadas enquanto são perigosas. Tem de se lhes dar uma resposta quando elas saem. Porque quando elas saem têm um duplo estigma. Têm o estigma de serem doentes mentais e têm o estigma de terem cometido um crime. Portanto, têm de ter uma dupla atenção. E isto não é fácil de se fazer em lado nenhum. E, neste momento, nós temos propostas que eu acho que são importantes para o seguimento destes doentes. O grande problema destes doentes é que depois não tinham nem uma solução residencial, nem um acompanhamento terapêutico regular. E é nesse sentido que tem de se trabalhar. Agora, mantermos a possibilidade de internamentos ad eterno, eu acho que isso é uma situação que eu acho que não é boa para o nosso país. Muito bem. Vou continuar. Na prorrogação das medidas de segurança já falei. Sobre o Oviedo já falei. Sobre a ordem dos psicólogos. Ora bem, eu li esse parecer, tive a oportunidade de ler esse parecer e já me pronunciei sobre algumas dessas coisas há uma semana. A nossa perspectiva da saúde mental é uma perspectiva que a prestação de cuidados tem de ser feita de uma forma multidisciplinar, por uma equipe. E, portanto, nessa equipe existem psicólogos, e ainda bem, mas também existem enfermeiros, e também existem terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. E a última coisa que se pode esperar do Coordenador Nacional de Saúde Mental é que dê mais ênfase a uma das profissões do que a outra, quando eu entendo que todas elas são cruciais. Eu não quero uma equipe de futebol com 11 guarda-redes. E, portanto, acharia muito mal que a Associação dos Guarda-Redes dissesse que só devia haver guarda-redes. Não. Isto são equipes multidisciplinares. Nunca ninguém me viu a mim fazer uma recomendação da necessidade de aumentar o número de psiquiatras, de dizer que os psiquiatras estão no centro. Não. Eu nunca tive, nem eu nem as pessoas que trabalham comigo, qualquer movimentação de natureza corporativa em relação à minha classe. E, portanto, eu acho que os psicólogos são fundamentais. Eu tenho falado muito sobre isto com o Bastonardo e estamos os dois de acordo. Nós temos de ter um trabalho multidisciplinar e por uma razão muito simples. É que as doenças mentais, especialmente as graves, são tão complexas que não há nenhum de nós, com o seu saber, que consiga resolver os problemas todos. E, portanto, precisamos de equipes completas. E aquilo que nós temos de conseguir é que o nosso país, de uma vez por todas, tenha equipes completas comunitárias. E se a pergunta é, já tem? A resposta é não. Mas tem mais do que tinha há 3 anos, muito mais. E daqui a 3 anos eu espero que tenha muitíssimo mais. Pronto, isto em relação à questão das equipes comunitárias que me colocou. Falou-me ainda aqui das equipes comunitárias ainda. Como é que nós estamos então a desenvolver as equipes comunitárias? Foi a pergunta que me fez. De 2 maneiras. A primeira maneira é aumentando o número de pessoas. E para isso nós conseguimos inscrever no PRR 40 equipes comunitárias. Que é muita gente. São 300 pessoas de novo a trabalhar na saúde mental. Como é que as distribuímos? Distribuímos-las de acordo, equitativamente, de acordo com as 5 regiões de saúde que temos. A primeira divisão é 20 são de adultos, 20 são de crianças e adolescentes, e depois vamos distribuindo de acordo com o mapa e com as 5 regiões de saúde. Okay? No fim, não vamos ter uma distribuição equitativa, porque não podemos ter, por exemplo, no Algarve, com 500 mil habitantes, exatamente o mesmo número de equipes que temos no Porto, ou na região do Norte, com 3 milhões e tal de habitantes. Mas, de qualquer maneira, a nossa diretriz é sempre esta. Disseminação, colocação nos sítios que estão mais privados de pessoal, e é por isso que nós temos colocado as equipes comunitárias, fundamentalmente, em hospitais distritais, com grande ênfase da região da Raia, que é a região mais desprotegida, a região que vai de Bragança por ali baixo, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, etc. E vai ser assim até às 40 equipes. Agora, isto não chega. Porque senão nós íamos ter um sistema no nosso país que era um sistema duplice. Tínhamos umas equipes criadas pelo PRR e tínhamos depois um funcionamento completamente diferente. E aquilo que nós colocamos no Decreto-Lei 113/21, essa é que é a grande reforma da saúde mental portuguesa. Um dos pilares da reforma. Que é transformar os recursos que já existem,
reorganizá-los no sentido de eles assumirem a forma de equipes comunitárias. E é isso que está a começar a ser feito este ano, 2023. Ou seja, os serviços vão ter de se transformar e assegurar a formação de equipes comunitárias distribuídas em áreas geográficas. E isto, sim, é uma revolução, porque isto nunca foi assim. Se me pergunta, mas não há serviços que já funcionavam assim? Há. Claro que há. Mas se me pergunta se a maioria dos serviços funcionava assim, a resposta é não. E tem de começar a funcionar assim. Portanto, nós prevemos que isto demora algum tempo a implementar, até porque nós contamos que nos processos de transformação há sempre reservas e isso é normal. Aquilo que nós estamos a fazer é ter uma atitude ponderada e promover a formação das equipes. As equipes funcionam com um modelo diferente e as pessoas não estão treinadas para isso. E é por isso que nós desenvolvemos um modelo de formação para as treinar. Se me pergunta se vamos conseguir fazer isto tudo, eu acho que dentro de 3 ou 4 anos isto está tudo feito. Não antes, mas dentro de 3 ou 4 anos estará feito. As 40 equipes estarão formadas e o resto do país estará reorganizado. Acho que sim. Acho que não é ser demasiado otimista prever uma coisa dessas. Inteligência mental já respondi. Utilização do espaço exterior. Bem, utilização do espaço exterior é algo que já está também plasmada em tudo aquilo que é legislação prisional penal, porque os presos também têm direito a isto. Portanto, a nossa opinião e a nossa posição é que todos os doentes deverão ter possibilidade de recurso a espaço exterior, obviamente, não é? Todas as requalificações que nós temos feito nos serviços, na base do PRR, prevêem isso e preconizam isso, o arranjo de espaço exterior, jardins, até jardins em que as pessoas possam trabalhar, etc. Há serviços em que isso ainda não é possível, porque são serviços que já estavam construídos dentro de hospitais. Por exemplo, o Hospital Santa Maria é um hospital que está o serviço está dentro do hospital. Aquilo que nós temos de conseguir é que haja a possibilidade dos doentes saírem. Não é? Os doentes não estarem fechados continuamente dentro de um hospital, porque isso é uma situação complexa, muito difícil. Se me pergunta se todos os serviços em Portugal já têm essa possibilidade, não. Mas aquilo que nós estamos a procurar é que gradativamente tenham. Ok? No território nacional, respondendo a outra pergunta, perguntaram aqui das regiões autónomas. Vamos lá ver, como é que eu respondo a isto? Tudo aquilo que nós estamos a fazer, feliz ou infelizmente, tem a ver com o território nacional continental. Portanto, todas as diretrizes que nós fomos tendo, do ponto de vista da tutela ao longo dos anos, foi que as regiões autónomas têm os seus próprios órgãos e são elas que determinam estes princípios. O princípio do internamento compulsivo, não, porque isto é uma lei, aplica-se a todo o país. Agora, em relação àquilo que foi o decreto 113/21, nós sabemos que, por exemplo, na região autónoma da Madeira, ele não é cumprido. Agora, tudo aquilo que nós fizemos foi sempre orientado para o território nacional. Devo dizer, com pena nossa, porque eu acho que se estes são os princípios preconizados pela Organização Mundial de Saúde, pela União Europeia, acho que se também se aplicam no território continental, também se deviam aplicar nos Açores e na Madeira. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Ora bem, eu acho que já respondi às questões todas. Deixe-me só ver se falta alguma aqui. Sr. Professor, ainda tem possibilidade depois de... Muito bem. Eu acho que já respondi às perguntas todas. Senhoras e senhores deputados, temos então a possibilidade de ainda mais 1 minuto por cada grupo parlamentar para algum esclarecimento. Não sei se o PS quer adiantar mais alguma coisa ou se posso passar para outro. Faz favor. Muito rapidamente, só agradecer ao Sr. Professor tudo o que nos disse e sublinhar a importância que tem para nós esta lei e de como parece que para nós o último dos problemas é a norma constitucional que foi aqui referida, porque a norma constitucional que foi referida diz pode, e a lei pode estabelecer isso, e parece-me evidente neste momento que se alguma norma está errada e desfasada do que deve ser o certo em termos de direitos fundamentais, é a norma constitucional e cabe-nos a nós resolver isso. Muito obrigada. Senhores deputadas do PSD? Não? Senhor deputado do PSD? Faz favor.
Desculpe, pensei que não queria. Não tem mal. Deputada Correia. Muito obrigada, minuto, Sra. por Coordenadora. favor. Não, muito rapidamente, só agradecer ao Sr. Professor os contributos que deu esta tarde aqui nesta audição e só perceber que não fez referência a quantas equipas estão neste momento já no terreno. As equipas comunitárias. Neste momento, Muito obrigada. do PRR, está bem. Do PRR temos constituídas 20 e estão previstas, a calendarização está toda a ser seguida, mais 20. Portanto, temos já várias distribuídas agora, podia começar a dizer de norte a sul, mas não temos equipes fundamentalmente nos grandes centros. Não temos nenhuma equipe em Coimbra, não temos nenhuma equipe no Porto e não temos nenhuma equipe em Lisboa. Obrigada, Sr. Professor. Terá depois a possibilidade de responder em conjunto. Eu peço desculpa. Não faz mal, não há problema. Peço imensa desculpa. Eu vou já. Não faz mal, não há problema nenhum. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Professor Miguel Xavier, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O Sr. Professor Miguel Xavier referiu que esta lei tem fundamentalmente a ver com a questão dos direitos humanos e referiu a CRPD quanto às pessoas com deficiência e a Convenção de Oviedo, referiu uma situação dramática de um processo que foi revisto em que existia uma pessoa que estava em internamento há 5 anos e que já tinha tido nota de alta ou há mais de 5 anos e que já tinha tido nota de alta há 5 anos e que, portanto, aqui manifestamente está gravemente a ser lesado um direito humano, o que nos preocupa grandemente e, pelo que percebi, é por falta de capacidade de resposta social do Estado. E além deste direito humano que tem sido violado em Portugal, gostaria de saber, da parte do Sr. Professor, que outros direitos humanos é que o preocupam, além deste, que outros direitos humanos, nomeadamente no acesso à saúde e no acesso a um acompanhamento da saúde mental, ou seja, o que é que está a falhar em termos de direitos humanos em Portugal e que faz que este grupo de trabalho esteja tão preocupado com o cumprimento dos direitos humanos. Depois também gostava de deixar uma outra pergunta, se não consideraria que seria uma preocupação major para esta lei fazer regressar a sua pessoa à vida normal e não apenas a diminuição do número de internamentos. Penso que, não sei se poderia estar mais bem explícito na lei ou não, que, portanto, ou a conjugação destas duas variáveis tão importantes na saúde mental. Depois também... Ou seja, se a lei não deveria expressar mais objetivamente uma preocupação em proporcionar uma volta à integração social, a uma vida social normal dentro de uma comunidade, da sua, ou em casos de ser uma pessoa estigmatizada numa outra comunidade, e apoiar a devida integração dessa pessoa numa nova comunidade e não apontar tão objetivamente só para a diminuição de internamentos, como eu penso que é o que está plasmado, ou pelo menos é a minha leitura. Em segundo, pedi a tolerância, uma vez não temos mais grupos parlamentares, houve outros grupos que dispensaram o tempo. Muito obrigado. Depois também, esta lei consagra a constituição de uma comissão para o acompanhamento de uma execução do regime jurídico do tratamento involuntário. Ora, gostava de perguntar também se estas comissões também terão a lógica das ARS, como respondeu na resposta anterior. Finalmente, o aditado ao número 6 do artigo 128º do Código de Execução das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade diz o seguinte, vou citar: ao inimputável e ao imputável internado em estabelecimento destinado a inimputável é aplicado o disposto na Lei de Saúde Mental relativamente aos direitos das pessoas com necessidades de cuidados da saúde mental. Artigo 7º. Ora, um inimputável é uma pessoa inteiramente incapaz de entender o conteúdo ilícito praticado no momento da ação ou da omissão, certo? Portanto, de forma, no seu entendimento, qual é que será o motivo para impossibilitar a aplicação de uma pena à relação conduta e quais é que são estes direitos, especificamente, que passam a partir desta nova lei a ter direito os doentes? Quais é que são estes direitos que se alude aqui no artigo 7º? Na última audição também ficámos, só mais um momento, Sra. Coordenadora, ficámos com a audição que o inimputável pode mudar a sua condição a qualquer altura, não é? E, portanto, se foi correta essa interpretação que tivemos da sua última audição e se isso é verdade, se pode dar algum exemplo para que melhor compreendamos essa realidade. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Nada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço já as respostas que o professor Miguel Xavier nos deu, mas queria só aqui clarificar relativamente então ao artigo 15º, que tem a ver, sim, com o tratamento involuntário. Ou seja, aqui havia uma dúvida que nós tínhamos quando analisámos portanto, aqui no número 1 diz que são pressupostos do tratamento involuntário e depois elenca estes pressupostos.
clarificar que estes pressupostos têm que ser cumulativos ou não, portanto, parece-nos que falta aqui esta palavra, e queria voltar ao tema aqui do perigo previsto. É porque isto, de facto, parecem-nos conceitos. Nós estamos aqui a determinar tratamentos involuntários de pessoas, portanto, como é que nós podemos garantir que, de facto, e falou aqui há pouco da proporcionalidade e do perigo, mas como é que isto é efetivamente avaliado? Obrigada. Sr. Professor, por favor, então. Diga. Queria só, eu sei que já não tenho tempo, mas queria fazer uma interpelação à mesa para que a senhora coordenadora pudesse perguntar ao senhor professor Miguel Xavier Eu não sou papagaio, dois assuntos que pudesse fazer, que era eu sobre não sou papagaio, sobre a toxicodependência e sobre o alcoolismo, que aludiu como entidade nosológica que poderia estar na base de uma incapacidade de consentir e num desequilíbrio que possa levar ao internamento involuntário, e uma vez que existem outros partidos nesta Assembleia que estão a pugnar pela legalização do cannabis, gostava de que endereçasse esse assunto e, de facto, Obrigada, se a cannabis está também na base de surtos psicóticos que possam levar ao internamento involuntário. Muito obrigado. Sr. Deputado, obrigada. Pois eu agradeço é que os seus deputados tentem organizar as perguntas todas na mesma intervenção. Faz favor. Eu sei. Muito bem. Em relação aos princípios gerais da lei, a última coisa que se pode dizer desta da revisão da Lei de Saúde Mental é aquilo que muitas vezes se disse sobre a antiga, que se devia chamar Lei do Internamento Compulsivo. Porque esta lei tem a parte do internamento involuntário, mas tem muitíssimo mais do que isto. Por exemplo, as questões da gestão do património eram questões que estavam omissas. As questões das diretivas antecipadas estavam omissas. Aqui houve uma restrição muito grande na prática para tornar, de facto, o internamento compulsivo a última hipótese de tratamento, ou seja, para que se possam e que se devam tentar todas as outras hipóteses em ambulatório, com acompanhamento prévio, etc. Portanto, se nós formos aqui ao artigo 4 e 5 da nossa lei, aquilo que tem a ver com objetivos e com princípios gerais, está aí tudo. Está a promoção, a prevenção, o tratamento, o cumprimento dos direitos humanos. Ou seja, os princípios que estão aqui são os princípios que qualquer país, neste momento ocidental, segue. Eu acho que, nesse sentido, a nossa lei preenche todos os requisitos. Claro, não tem os requisitos organizativos, porque esses estão noutro documento. Em relação à questão da inimputabilidade, isto foi muito discutido no grupo de trabalho. A inimputabilidade não é um diagnóstico, é um estado que pode demorar algum tempo. Mas imaginem um doente que tem um surto psicótico e que comete um crime e que tem uma medida de segurança. Ele vai começar a ser tratado e se a situação correr razoavelmente bem, ele, 2 ou 3 meses depois, está uma pessoa completamente diferente. Já não está em estado de inimputabilidade. E nós entendemos que às pessoas que estão inimputáveis, como a inimputabilidade e a incapacidade de consentir não é uma situação que dure para o resto da vida, tem de se lhe aplicar os mesmos princípios, os mesmos direitos que aplicamos às pessoas que estão internadas involuntariamente, porque eles também estão internados involuntariamente. Ou seja, por exemplo, se há indicação clínica para fazerem um eletrochoque, é um exemplo, os princípios que devem ser cumpridos para o inimputável devem ser exatamente os princípios que estão de uma pessoa internamente involuntária. É esta a filosofia. Ou seja, tem de haver um consentimento, tem de haver uma situação em que os médicos, 2 médicos diferentes daquele que propõe, aceitam e validam o processo, e não é apenas, só porque o doente é inimputável, poder fazer-se exatamente tudo o que se quer, como se o doente não tivesse direitos próprios. Não, isso é uma coisa que não poderíamos nunca aceitar uma coisa dessas. E o exemplo da eletroconvulsivoterapia é um entre todos, entre vários, não é? O perigo previsto. Ora bem, quando se faz um internamento involuntário, normalmente ele é feito de 2 maneiras. Ou é feito pela via comum, ou é feito de urgência. A maior parte dos internamentos involuntários são feitos de urgência. E aí a situação é uma situação normalmente já de descompensação. Nos internamentos involuntários comuns, que são raros, aquilo que existe é um processo em que alguém, autoridade de saúde, familiar, médico assistente, seja quem for, se dirige a uma entidade e lhe diz: eu entendo que existe aqui uma situação que está a evoluir no mau sentido e que prevê, dentro daquilo que é o habitual nisto, que se prevê que possa haver uma descompensação
em que a pessoa acabe na situação que os pressupostos prevêem. E, nesse sentido, é decretada uma avaliação clínico-psiquiátrica. Não é decretado um internamento involuntário, porque isso seria partir de um pressuposto de alguém para uma tomada de decisão que não tinha a mínima fundamentação. Portanto, aquilo que se faz aqui é uma fundamentação baseada numa avaliação clínico-psiquiátrica. E isto é tão importante, nestas situações, que nós consideramos que esta avaliação clínico-psiquiátrica devia ser feita por uma equipe. Tinha todas as vantagens de ser feita por uma equipe. Ou seja, enquanto que no internamento voluntário de urgência o médico está sozinho num serviço de urgência, numa situação comum, não. E foi isso que eu falei da semana passada. Se nós temos um doente, por exemplo, que é seguido num serviço e está descompensado por uma medicação, e há uma descompensação clara, e nós percebemos onde é que a situação vai acabar, eu considero que quem deve avaliar este doente deve ser o médico, com certeza, mas, por exemplo, o terapeuta de referência dele, que o segue, que é quem o orienta, não deve estar nesta observação, nesta avaliação clínico-psiquiátrica, por amor de Deus. Quer dizer, então é a pessoa que conhece melhor o doente, que o acompanha, a quem o doente referencia as suas dificuldades. E nós achamos que isto devia ser um ato médico puro e estas pessoas, porque não são médicas, não podem participar. Eu com todo o respeito pela minha própria classe, acho que esse não é o caminho. Acho que a equipe, dentro do possível, deve estar toda envolvida no julgamento, porque isto tem uma parte clínica, mas tem uma parte social importantíssima, de apoio social. E, portanto, acho que se a avaliação clínico-psiquiátrica for multidisciplinar, acho que os processos correm bem. Em Portugal, devo-lhe dizer que a percentagem destes processos deve andar à volta dos 5%, 10%, não é mais. A maior parte dos processos são processos de urgência. Aliás, em Portugal e nos outros países todos. Toxicodependência e alcoolismo. Muito bem. A toxicodependência é uma situação que, como sabe, está fora, e o alcoolismo, da esfera da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Existe um órgão próprio que tem a tutela e, portanto, eu tenho muita dificuldade em pronunciar-me sobre âmbitos que não são os meus. Se me pergunta se o consumo de cannabis está associado à possibilidade de emergência de surtos psicóticos, do ponto de vista epidemiológico, está. Nós sabemos que o consumo prolongado de cannabis não é o consumo esporádico. O consumo prolongado de cannabis tem uma associação estatisticamente significativa com o aparecimento de surtos psicóticos agudos. Isso é completamente verdade. Isso é verdade. Agora, isso é um aspecto que não tem a ver diretamente com aquilo que nós estamos a discutir da Lei de Saúde Mental, não é? Isso é uma coisa diferente. Uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Mas que, respondendo tecnicamente à sua pergunta, a resposta é esta. Eu suponho que sim. Eu não sei se respondi à pergunta que me fez. Mas se não respondi, eu peço que me faça outra vez e eu tenho todo o gosto em responder-lhe. Se me permite, Sra. Coordenadora, não, eu era só para saber as equipas que estavam neste momento no terreno. Pronto, então... Falou-se em 20. Sim, nós temos... Se já estão em 20 no terreno ou não. Era essa Não, nós temos muito... Nós temos 20 equipes no terreno do PRR, mas temos no país muito mais equipes comunitárias que já existiam. Muito mais. Não estão completas. Faltam-lhes alguns enfermeiros, outros assistentes sociais, são equipes que não estão completas. E o nosso trabalho vai ter de ser completar essas equipes. Vai ter de haver um investimento grande do nosso país em recursos humanos da saúde mental. Ou bem que isto é um problema nacional, ou bem que não é. E se for, tem de haver um investimento para o cobrir. E o nosso investimento é em recursos humanos. Muito obrigada, Sr. Professor. Reitero a nossa disponibilidade, se nos quiser enviar algum documento, alguma questão que pense que seja útil para este grupo de trabalho, disponha, senhoras e senhores deputados. Eu peço só que aguardem um minuto para decidirmos aqui já uma questão para a próxima semana. Então, se não se importam... Sr. Professor, muito obrigada uma vez mais. Eu é que agradeço.